Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade gerencial. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a tomada de decisão, né, aplicando aí a análise das demonstrações contábeis, tá? Começamos a unidade 3, onde a gente vai entender o que é essa ideia de análise, depois nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado com os índices também, e aí efetuar alguns relatórios, né, o processo de interpretação, que tem que tomar muito cuidado com isso. Depois a gente entra numa parte mais prática, onde vocês vão conseguir colocar a mão na massa, e aí, por fim, lá, se der um tempinho, a gente ainda vai falar também dos regimes de tributação mais um pouco, para vocês entenderem melhor a diferença, né, na escolha, nos detalhes, enfim, no resultado que se obtém de acordo com cada empresa. Bom, a respeito da análise e dos indicadores para a chamada avaliação de desempenho, o que a gente precisa pensar, entender e recordar? A análise das demonstrações contábeis serve para o processo de tomada de decisão. O que significa isso? Que elas vão nos dar informações para serem interpretadas. Né? Então, eu preciso que essas informações estejam disponíveis de forma tempestiva, né, em um tempo que elas se tornem úteis ainda, para que eu possa entender o desempenho da minha atividade, do meu negócio, de como que ele está fluindo. E aí, o cuidado que eu tenho que ter é que existem vários tipos de análises para responder vários tipos de questões. Né? Dependendo do que eu estou analisando, eu preciso tomar alguns cuidados. Eu trouxe aqui inicialmente a análise vertical e a horizontal, para a gente fazer e aplicar isso sobre o balanço patrimonial e a DRE. Né? O balanço no sentido de situação patrimonial, a gente vai entender a composição dele e a sua evolução também, conforme a análise, e ainda na DRE a gente busca entender um pouquinho mais o resultado. E resultado significa resultado econômico, né? Não necessariamente resultado financeiro. A gente já estudou lá atrás a diferença da DRE para uma DFC. Né? DRE, demonstração do resultado do exercício, e DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Então, se eu quero ter uma perspectiva da geração de caixa, se eu estou fazendo dinheiro com a minha atividade operacional, eu vou para a minha demonstração dos fluxos de caixa. Se eu quero entender se o resultado da minha empresa está sendo de acordo com o que foi planejado, se eu quero estabelecer novas metas, entender se eu estou alcançando as metas estabelecidas lá no meu plano de negócio, eu vou aplicar então uma análise sobre a DRE. Em ambas as demonstrações, balanço e DRE, a gente vai conseguir ter muita informação. Só que a qualidade dessa informação, ela depende exclusivamente de quem está fazendo esse processo de interpretação. Então, tem que realmente estudar, conhecer a estrutura das demonstrações contábeis para cada vez mais dominar esse processo. A análise vertical, ela é muito simples, a horizontal também, elas são as mais fáceis, digamos assim, a gente aplica algumas fórmulas, mas são fórmulas relativamente simples, né, e elas nos permitem já ter acesso a muita informação. Então, primeiro o contexto geral, né, para vocês entenderem aí, recordarem, para quem já estudou essa parte também. Na próxima aula, os índices específicos, né, liquidez, endividamento, composição de um modo geral, participação de capital de terceiros ou da própria entidade, etc. Tá? Então, nessa agora, só a vertical e a horizontal. A vertical, a gente chama ela também de análise de composição. O que significa isso? A gente vai trabalhar com grupos e contas do balanço, por exemplo, ou da DRE, para justamente entender o nível de participação, como está composto aquele patrimônio da entidade ou como é composto aquele resultado da entidade. E aí o exemplo muito simples da gente entender é que todo balanço vai ter lá a conta de ativo circulante. Então, imagina você que a empresa ela tem dois balanços de dois períodos diferentes. Podem ser 2 meses, podem ser 2 anos, podem ser a cada 6 meses, enfim. Mas a gente vai sempre ter que ter essa informação, né, para observar ali os detalhes e a evolução. E no caso da vertical, a gente vai trabalhar exclusivamente com um balanço por vez, né, ou uma DRE. Então, se foi feito um balanço patrimonial do ano de 2021, a gente vai pegar só aquele balanço. Já na horizontal, a gente vai sempre trabalhar com essas duas informações para comparar o processo evolutivo. Então, qual que seria a conta, né, a matemática por detrás desse processo para a gente observar o resultado? A gente vai ter, por exemplo, né, o ativo circulante dentro de um balanço, já eu vou mostrar usando aquele exercício anterior que a gente fez, né, eu vou ter o ativo circulante de determinado período. E aí eu vou pegar esse ativo circulante dentro daquele mesmo balanço e fazer uma divisão pelo total do ativo. Então eu separo os dois grandes grupos, ativo, no caso aí bens e direitos, e passivo, obrigações. Eu posso ter passivo circulante, passivo não circulante, também patrimônio líquido, que são as obrigações com sócios. Feita essa análise, eu vou sempre dividir pelo total. Né? Então, no caso do ativo, total do ativo. No caso das contas do passivo, total do passivo. Que são aqueles dois totais que a gente coloca embaixo no balanço. Então, exemplificando, né? Eu tenho uma conta do ativo circulante, vou fazer essa divisão pelo total do ativo e vou, no caso, né, se eu quiser entender essa informação em percentuais, vou multiplicar isso por 100. Então, imagina que eu tenho ativo circulante R$ 100 e o total do ativo é 500.
eu quero entender a composição, quanto do meu patrimônio está ali guardado ou alocado na forma de ativo circulante. Por isso que entender a estrutura é tão importante. Por quê? Eu preciso ler e saber o que significa ativo circulante. Então, refazendo aí a minha fala, quanto do meu patrimônio está alocado na forma de bens e ou direitos de curto prazo, né, que estão à minha disposição relativamente no curto prazo. Lembrando que curto prazo para contabilidade é até 12 meses depois da data da demonstração. Então, se eu tenho lá no ativo circulante R$100, divido esses R$100 pelos 500, que é o total do ativo, eu vou chegar a 0,20. Multiplico por 100 se eu quiser essa informação em percentual, né, ou em casas decimais, dependendo do trabalho que eu estou realizando, o resultado é o mesmo, 20%. Isso significa o quê? Que, olha, 20% do patrimônio dessa empresa, no sentido de bens e direitos de curto prazo, né? O que são esses bens e direitos? Eu estou falando aqui do banco, eu estou falando aqui do estoque, eu estou falando aqui das contas a receber de curto prazo, entre outras características, né? Coisas que a gente pode ter dentro do ativo circulante. Mas 20% está, né, de todo o meu conjunto de bens e direitos, está na forma de curto prazo. E aí eu posso entender melhor e observar essas decisões. Então, poderia ser uma conta do passivo, por exemplo, aluguel a pagar. Eu vou ter lá o valor do aluguel e vou ter um total do passivo. Então, imagina que a média do aluguel aí sempre foi R$500. Fiz o balanço lá no final do ano e tá lá, aluguel a pagar em janeiro, né? Para o ano seguinte, R$500. Esses 500 eu vou dividir pelo total do passivo, que é o total das obrigações. Então, desses 500, se fosse ali, sei lá, 5.000, eu ia fazer essa divisão, depois multiplicar por 100, para efetivamente entender quanto daquela obrigação de curto prazo representa o total das minhas obrigações dentro do balanço. Então, sempre utilizar os totais para fazer a divisão. Essa é a parte importante para não errar a questão matemática, digamos assim, né? A formulazinha. E na análise horizontal, como eu tinha comentado, a gente vai fazer uma análise temporal. O que significa isso? Um aspecto de avaliação, de evolução, né? De quanto que cresceu, quanto que diminuiu, enfim, em relação aos períodos anteriores. Por isso que a gente precisa sempre ter dois balanços. Não precisa ser do ano de 2021 contra o ano de 2020, né? Ou especificamente ano todo. A gente pode pegar o balanço lá de janeiro e pegar também o balanço do mês de julho, por exemplo, ou a cada 3 meses, enfim, depende muito da forma da gestão, né, e daquilo que você está buscando de informação. Mas só para exemplificar, imagina que a conta banco tinha R$50 em 2021 quando você fechou o balanço. E aí, em 2020, você olhou o balanço anterior e estava com uns R$25. Eu divido o mais recente, que seria o 2021, pelo mais antigo, 2020. Né? Preferencialmente, assim, evitando um lapso de tempo muito grande, né? Por exemplo, para não dividir 2021 contra 2010, a não ser que seja esse o objetivo da avaliação em si. Tá? Mas quanto mais recente, melhor. E a base que a gente vai utilizar é sempre a informação mais recente. Então, eu vou começar pelo mais novo e vou dividir pelo mais antigo. Então, 50 dividido por 25 igual a 2. Isso significa o quê? Que ele cresceu 2 vezes mais. Se eu multiplico por 100, 2 vezes 100 vai dar 200%. Então, essa é a leitura que eu vou fazer de acordo com a informação que eu tenho. Então, eu falei aqui, tem como fazer o inverso, né? Dividir o mais antigo pelo mais novo, mas aí a linha de interpretação acaba mudando, então não pode confundir. Por isso que eu sempre recomendo aqui que faça dessa forma, né? Do mais recente para o mais antigo, porque fica geralmente mais fácil entender quanto que cresceu, né? Se cresceu ou diminuiu, para fazer essa interpretação é mais tranquilo. Bom, da questão teórica em si, a fórmula matemática é simplesmente essa. Então, para não ficar uma coisa só muito básica, né, muito teórica, eu queria apresentar para vocês aqui. A gente fez aquele exercício, né, com todo o processo, débito e crédito no livro diário, depois monta o razão, aí elabora o balanço e elabora a DRE. Para que a gente faz toda essa movimentação, todo esse controle patrimonial, todo esse registro de venda, de compra e etc. Para extrair informação disso. Esse é o grande segredo e a ideia da própria contabilidade gerencial. Então, se você consegue, por exemplo, né, entender a mecânica das demonstrações contábeis, fazendo débito e crédito, você chega a um ponto de interpretar melhor isso. Então, aqui, a gente não vai fazer de novo todo o livro diário, tá? Ele já está montado, a gente já elaborou e já resolveu ele em épocas anteriores, né? Fizemos lá todos os lançamentos, as aulas anteriores, eu expliquei tudo isso para vocês, razonetes, e aí chegamos ao balanço. Então, aqui, eu só fiz uma modificação, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficar um pouco melhor a visibilidade. Então, a ideia seria o seguinte, olha, é aquela empresa, a gente já tem até o histórico da movimentação dela, dá para saber e fazer uma leitura mais completa depois.
Mas, basicamente, o que a gente precisa entender? Vamos primeiro pensar na análise vertical para colocar em prática aquele conceito que eu estava falando. Então, aqui, olha, eu tenho a conta do ativo circulante, que é um subgrupo, né, dentro do ativo. Então, ativo é o nome aqui do meu grupo, ativo circulante, bens e direitos de curto prazo. Aí, dentro do meu ativo circulante, ele é composto por quem? Pelo banco, pelo estoque, pelo ICMS a recuperar. Então, qual que é o objetivo aqui? É que a gente entenda o que cada uma dessas contas tem de participação, né, de composição em relação ao nosso total do ativo. E aí a matemática é muito simples, né? Utilizando aqui, por exemplo, o nosso Excel, eu vou pegar o valor do meu ativo circulante e vou dividi-lo, ajeitar aqui, o valor do ativo circulante dividido aqui embaixo pelo meu total do ativo, ok? Então, simples assim, essa é a parte matemática do que nós precisaríamos executar, tá? Então, aqui, nesse sentido, é só para esclarecer, para que vocês vejam que a fórmula em si, né, ela é bem tranquila. Muito bem, ele deu 0,54. E aí, como eu recomendo geralmente, para ficar mais fácil essa leitura, a gente vai trabalhar com percentuais, né, para que vocês possam identificar com maior clareza. Utiliza no mínimo 2 casas para facilitar também a leitura, né? Se quiser deixar arredondado, não tem problema, enfim, vai depender daquilo que você está buscando de resposta. Tá? Mas aqui a gente pode perceber o seguinte, olha, 54% dos 310 mil, que é o conjunto de bens e direitos total do ativo, estão na forma de ativo circulante, ou seja, estão à minha disposição. E aí, para melhorar essa informação, o que eu posso observar? Olha só, eu vou pegar novamente agora a conta do banco para entender quanto do banco representa tudo isso. E aí vai ficar mais clara essa leitura. Divido de novo pelo total do meu ativo, né? Então a gente sempre vai utilizar ele como referência aqui, no caso do ativo, e aí efetivamente a gente vai ter um percentual. Aqui no caso ele vai se repetir, por quê? Porque, por óbvio, o total do ativo circulante é o mesmo do próprio banco, né? Então, por essência, eu não tenho como ter uma informação diferente disso. 0% aqui. Vou já pegar isso aqui. Vou formar. E está dividindo certinho. Vou aumentar as casas aqui um pouquinho para ele ficar igual. Então, neste caso aqui, a gente está dividindo total do estoque pelo total do ativo. Como eu não tenho nada de estoque, o resultado é 0%. Então, nessa linha de raciocínio, o meu ativo circulante representa 54%. Tudo bem. Então, é bens e direitos à minha disposição. Mas isso é dinheiro, isso é mercadoria, isso é imposto a recuperar, é contas a receber, cliente que não me pagou ainda, que eu vendi parcelado, o que é? Eu faço essa análise mais específica, conta por conta, né? Item por item, de acordo com o balanço que eu tenho montado. E aqui a mecânica que eu vou repetir é a mesma, né? Copiando a fórmula aqui só para facilitar. Então, na dúvida aqui, só para checar, ele está utilizando como base a divisão sobre os 310. Tá? Então, neste caso aqui, se eu tenho lá 54% na forma de ativo circulante, isso está na forma de dinheiro, ou seja, na conta bancária, é um recurso já disponível, tem alta liquidez, né? Eu posso ir lá e sacar, fazer uma transferência, pagar uma conta, e ao mesmo tempo eu tenho 45% na forma de ativo não circulante, né? Aqueles ativos, os bens e direitos de longo prazo. E aí eu vou detalhar essa composição novamente. Então, vou replicar a fórmula para todos para entender um pouquinho melhor o que é, o que significa cada um deles. Na forma de imobilizado, eu vou ter esses 45%. Então, eu sei que o conjunto de bens e direitos de longo prazo está na forma de imobilizado. O que é o imobilizado? São os bens que são colocados pela empresa ali para funcionamento em virtude da sua atividade operacional. Então, aí a gente vai ter o veículo, a infraestrutura física, o imóvel, neste caso, a gente pode citar também computadores, uma infraestrutura mais específica de acordo com o negócio, uma máquina que é usada ali no processo, enfim, o computador e etc. Então, os itens, entendendo a estrutura da empresa, a gente entende melhor também a demonstração. Como a depreciação aqui para fins de Excel, né, eu tinha lançado negativo, a gente entende que esse resultado ele é negativo também, tá? Porque ele diminui, né, de certa forma. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, se eu quisesse, né, identificar 350 dividido por 310, 250, eu teria 0,11% de depreciação. Né? E aí, uma vez que eu entendi o que é a depreciação, o desgaste daquele bem ao longo do tempo, ali pelo uso também, eu sei que ele está nessa forma, né, 0,11% está já desgastado. E aí eu vou acompanhando, monitorando de acordo. Então, olha só, dos 45 que a gente tem, do conjunto de bens e direitos de infraestrutura aqui, né, de imobilizado,
38%, na verdade, está na forma do imóvel. Então, eu entendo que para trazer isso para uma liquidez, para conseguir vender, por exemplo, um imóvel, acaba sendo mais difícil do que vender um carro, por exemplo, um veículo. Inclusive, essa é a razão pela qual o veículo aparece primeiro, né? Porque ele tem, de certa forma, mais liquidez, ele se transforma em dinheiro mais rápido do que um imóvel, inclusive pelo valor. Pode inverter, pode acontecer uma situação diferente, mas aqui a gente consegue entender. Então, 40%, 45% estão na forma de longo prazo, né? Que se eu quisesse transformar esse dinheiro para comprar estoque, por exemplo, eu teria que levar um tempo ali, de certa maneira, demoraria um pouco mais. Né? Esse recurso ele não está tão disponível, mas ao mesmo tempo ele constitui o patrimônio da empresa. Então, dependendo da atividade, né, se eu produzo alguma coisa, se eu uso muita infraestrutura para fazer o negócio funcionar, bacana ter o conjunto de imobilizado num valor muito alto. Né? Agora, se o inverso é o que acontece, se a empresa ela usa pouca infraestrutura física e precisa mais capital de giro, né, no seu dia a dia, no seu funcionamento, aí a leitura já muda. Então, aí eu já preciso pensar, olha, talvez parte do meu dinheiro está sendo investido para uma infraestrutura que não é necessária, né? Uma quantia muito alta. Aqui eu estou quase meio a meio. Então vai depender muito da natureza, da operação da própria entidade. Mas como vocês viram, e aqui a ideia, né, seria que este 310 é o próprio 100%, né, neste caso aqui representando 100%. Então a lógica do balanço patrimonial, ok? Então dos 100%, 50% está à minha disposição na forma de banco, e o restante, então, dividido aí na forma de um veículo e também do imóvel, acrescidos, né, da sua depreciação. Aqui para o lado do passivo, ainda na análise vertical, a gente vai repetir o processo, só que trabalhando com a base que é o total do passivo. Como os valores precisam ser iguais, né, eu já expliquei isso para vocês, a gente tem que ter o total do ativo igual ao total do passivo, bens e direitos igual ao conjunto de obrigações, a gente vai replicar aquela ideia e a fórmula. Tá? Então, no caso passivo circulante primeiro, estou seguindo ali de cima para baixo para manter uma sequência, tá? Então, travando a célula ali para ele poder trazer essa informação. Aqui já multiplicando por 100, né? Então, só para deixar claro, caso vocês observem aí numa primeira contagem, né? Vão ver os números e esses números eles podem ser transformados, então, em percentuais. E aí nós vamos trazer esse mesmo raciocínio. Olha só, na forma de passivo circulante, ou seja, obrigações de curto prazo, né, ou contas a pagar, o conjunto de obrigações que eu tenho ali de curto prazo, provavelmente mês que vem ou mês seguinte, enfim, 60, 90 dias, às vezes até chegando ali a quase um ano, né, 12 meses depois da data de demonstração. Tá? Então, aí no caso do passivo não circulante, a gente vai ter zero, porque ele não tem nenhuma obrigação de longo prazo. Mas percebam que 1% do total das minhas obrigações em relação ali ao conjunto patrimonial da entidade, né, do total do passivo, está na forma, né, de passivo circulante, ou seja, é de curto prazo. E aí eu vou entender, olha, o salário representa 0,45% desse total. Né? Então eu consigo observar e trazer uma leitura. Então, onde é que está a maior parte das obrigações dessa entidade? Está justamente com o capital social. E por que o capital social está na coluna do passivo, é uma obrigação, enfim, está aqui presente? Porque é justamente o dinheiro, digamos assim, que a empresa emprestou dos sócios, pegou deles no início da sua atividade e, de certa forma, ela vai ter que devolver. É claro que ela não paga exatamente esses 300 mil, né? Ela usa esse capital para fazer lucro e desse lucro ela redistribui para os sócios. Essa, pelo menos, é a premissa de quando você cria uma empresa. Né? Obter lucro e deste lucro obter, de certa forma, uma renda para a sua pessoa física, ganhando ali pelo trabalho que a entidade realiza. Então, olha o lucro, 2% das obrigações. E aí, depois a gente, quando vê as análises por índices, a gente vai entender melhor também essas composições, a variação, enfim, do endividamento da entidade. Mas aqui seria uma boa notícia para esses sócios, por quê? Porque o conjunto de obrigações ele é relativamente pequeno. Pelo próprio valor, quando a gente observa, né, o saldo bancário e o conjunto do passivo circulante, a gente percebe que existe uma folga, né? A gente consegue fazer essa avaliação. Isso vai ser aplicado lá no índice de liquidez posteriormente. Mas percebam que a matemática ela é relativamente simples, o cuidado é que você tem que ter com a interpretação dessas informações. Então não confunda, o capital social não quer dizer que é uma conta que a empresa vai pagar no mês que vem ou no ano que vem. Ela não vai devolver exatamente isso. Ela vai se basear no lucro e esse lucro vai ser distribuído, às vezes tributado, né? Passa por uma série de processos.
E aí, só para não me estender muito, a gente vai ter análise vertical aplicada à DRE. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter quando eu faço análise vertical da minha DRE? Eu vou trabalhar sempre com a receita bruta sendo a minha base. Então, esta receita bruta vai ser o nosso 100%. É a partir dela que eu faço essa análise, ok? Então, ela, originalmente, aqui, porcentagem, ela vai ser o nosso 100%, tá? Então, no caso aqui, as deduções, eu vou utilizar ela como referência, dividindo pela receita bruta. E aí, a partir desse raciocínio, eu vou aplicar essa mesma lógica para todas as continhas. Novamente, ali está negativo, né, por uma questão de ajuste aqui para o Excel, né, para que a gente pudesse fazer essa análise diminuindo efetivamente. Tá? Então, aqui ficou... Desculpa, deixa eu só ajeitar aqui e corrigir. 20. Isso. Então, aqui no caso, repete, porque é a mesma informação. O ICMS sobre vendas é a mesma coisa que são as mesmas coisas aí que as deduções, né? A gente não tem outro tipo. Então, fica um percentual igual, não tem problema, tá? Mas o que eu posso analisar dessa informação aqui? Olha só, a minha receita bruta foi de 18 mil no mês de abril. Beleza. Então, eu quero entender que dessa receita bruta, eu tenho um gasto de 17% com o ICMS. Então, parte desta receita já não é meu, pertence ao governo. Ou seja, significa que sobram ali 83% para as minhas atividades operacionais. Dentro dessa atividade operacional, para poder vender mercadoria, eu tive que comprar, ou seja, meu CMV. Na média, pelo que a gente avaliou aqui, considerando que tudo que foi comprado foi vendido, fizemos análise de CMV e tudo mais, não tem controle específico de estoque, é com base no que está na DRE, a gente entende que 32% ficou na forma de CMV. Né? Então, desta receita bruta, 32% permaneceu aqui. E aí a gente chega a um resultado bruto. Né? Então, neste caso aqui, 50,72%. Este resultado bruto seria a primeira premissa de uma forma de certa maneira, de lucro bruto. Né? A gente também chamou isso lá atrás de margem de contribuição. Então, perceba que aqui o ICMS, quanto mais eu vendo, mais eu pago, né? De acordo com a metodologia que a gente usou. Né? Só para deixar claro aí, porque o ICMS é um imposto, ele tem legislação, particularidades. Mas se eu vendo uma mercadoria, eu pago 17%. Se eu vendo mais uma, eu pago mais 17%, e assim sucessivamente. E no caso do CMV é a mesma coisa. Para poder vender, quanto mais eu vendo, mais eu tenho que comprar. Então, a cada venda, este custo ele aumenta. E aí, esses dois primeiros itens seriam o que a gente chamou lá no markup de custos variáveis, né? Que conforme o nível de produção e venda, eles vão variar e aumentar. Já o meu salário, o FGTS, o INSS, a própria depreciação, vão variar, né, de valores, mas serão fixos de certa forma, porque ainda que eu não obtivesse, por exemplo, uma venda, uma receita, eu teria que pagar o salário do meu colaborador. E se eu estou pagando salário, eu tenho que pagar o INSS, o FGTS, eu teria minha depreciação e etc. Né? No caso, teria prejuízo. Mas, independente do volume de venda, né, independente da receita, ele é fixo justamente por isso, porque ele não vai alterar, né, de acordo com a quantidade vendida. Então, neste caso aqui, a margem de contribuição, como a gente estudou lá no markup, estaria apresentada na forma de resultado bruto. Então, a minha margem aqui tem sido 50%. E aí eu vou pagar com essa margem de contribuição os meus custos fixos. E aí eu vou tirando, deduzindo, né, observando aqui os percentuais de cada um, até que eu chego ao nosso resultado final, que é o resultado líquido. Então, deste montante dos 300, aliás, dos 18 mil, sobraram 6 mil de lucro. Isso significa que eu tive efetivamente um lucro líquido de 37%. Então, aqui seria a minha margem de lucro. E a partir daí eu posso comparar com a informação que eu estabeleci lá, por exemplo, do markup, do ponto de equilíbrio, entre outras características. Tá? Mas a DRE ela vai seguir aquele mesmo parâmetro que a gente viu. Aqui no caso do balanço patrimonial de maio e também a DRE de maio, a gente segue a mesma lógica, a mesma essência. Então, aqui, como a gente aplicou, nós vamos fazer a divisão, no caso do balanço, pelos totais, só para registrar aqui, alterando para ele ficar em percentuais, para a gente poder ter mais clareza nessa informação. Deixa eu travar aqui para ele dividir todos pela mesma. E aí a gente já faz uma leitura mais completa. Então, aqui, efetivamente, o próprio total, que seriam os 100%. Então, no caso de maio, eu já vejo que houve uma variação.
né? Então, vamos observar aqui, olha, em abril eu tinha 54% na forma de ativo circulante. Em maio, eu tenho 58%. Então, já houve, de certa forma, um aumento, né? A composição do meu ativo circulante aumentou justamente porque eu tive um acréscimo de uma conta aqui que não existia, né? Que é o contas a receber, o clientes a receber, enfim, aquela venda que eu fiz a prazo. Isso significa que, na prática, o valor do meu imobilizado diminuiu. E ele diminui justamente porque a quantidade da minha depreciação ela se acumula, né? O desgaste que o meu veículo teve em abril é somado ao desgaste que ele teve em maio. Então, eu vou perdendo patrimônio ao longo do tempo. Por isso que precisa separar esse dinheiro lá do lucro para poder repor o bem no futuro, enfim, fazer a leitura completa. E no caso do passivo, a gente vai comparar, então, agora, mesmo esquema, fazendo aqui a divisão pelo total, né, efetivamente, para poder ter a informação adequada. Fazer errado aqui. Isso. Aqui pelo F49. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aqui nós vamos trabalhar com os percentuais. Tá? Aumentando as casas. Opa. Então, aqui. Fazer essa divisão. Baixo. Depois a gente vai comparar. Então, neste caso aqui, olha só. Agora, no mês de maio, 1,96% apenas. Né? Então, houve, inclusive, aí uma redução. Aliás, houve um aumento, né? Desculpa. Era 1,12 e agora passou a ser 1,96. E aí eu posso, por exemplo, estabelecer um limite, falar, olha, o meu passivo circulante ele não pode ultrapassar, né, de acordo com o meu planejamento, sei lá, 20%, 5% do total das minhas obrigações. Ou o meu passivo não circulante tem um limite de 15% do total do meu passivo, das minhas obrigações. E assim eu vou estabelecendo. Então, isso serve justamente para a gente ir mensurando e avaliando e identificando a composição patrimonial de acordo com a necessidade da informação. Para a DRE, como eu já expliquei, a gente vai utilizar, vou voltar aqui que daí mostra o outro campo. A gente vai utilizar a nossa receita bruta mais uma vez, ela dividida por ela mesma só para deixar o 100% ali, para registrar, né, essa informação para vocês se localizarem. E aí, efetivamente, nas colunas de baixo, nas linhas de baixo, a gente vai fazer a divisão igual fizemos anteriormente. Então, agora eu vou fazer aquela leitura. Olha só, o ICMS, ainda que, né, eles tenham aumentado de valor aqui neste caso, como a receita também aumentou, uma coisa é proporcional à outra, ele continua sendo os próprios 17% que a gente contabilizou. Então, aí eu chego àquele resultado na minha receita operacional líquida, 83%, depois, olha a margem de contribuição, 52,33%. E aí eu vou lá no meu mês anterior, no meu período anterior e observo, olha, minha margem de contribuição melhorou. Então, eu posso avaliar e entender o que está afetando isso. Neste caso aqui, provavelmente, está relacionado ao nosso CMV. Ficou 5.810 e neste outro resultado ficou 14 mil. Então, ele é menor, olha, 30%, e aqui ele tinha ficado na forma de 32%. Então, cada um desses itens vai me dando uma informação de acordo com o que eu quero analisar. Por lógica, a minha margem de contribuição ela ficou em 52%, o que é maior do que o período passado de 50%. Então, a partir deste raciocínio, eu vou observar e também vou ver que o meu lucro líquido, a minha margem de lucro, aquilo que foi resultado líquido, aumentou. E aí, por consequência, isso influencia também a minha despesa aqui fixa, porque ela diminui comparado aí ao volume de venda. Então, com base lá na informação do markup, do ponto de equilíbrio, da gestão do negócio, da tomada de decisão, eu vou avaliando de acordo com aquilo que eu quero descobrir. Tá? Mas a fórmula matemática é relativamente simples, né? A gente consegue aplicá-la com tranquilidade. Então, balanço patrimonial e DRE, análise vertical. Um período por vez, uma demonstração por vez. Então, balanço primeiro lá de abril aqui, igual a gente fez, ele contra ele mesmo, para eu entender a composição, quanto de cada coisa está em qual quadrado, em qual lugar, ou de qual forma, tanto para os bens e direitos, quanto para as obrigações. E aí a gente parte para a análise horizontal. Ficou um pouquinho grande aqui, eu não sei se vai dar para enxergar bem, mas aí a gente vai passo a passo. Deixa eu melhorar, que eu acho que aqui fica mais tranquilo. Então, é o mesmo balanço, são os mesmos balanços, a diferença é que agora a gente juntou os dois períodos. Então, neste caso aqui, a gente consegue comparar essa informação de acordo com... esse aqui é para baixo. E aqui, no caso, a gente teria o contas a receber, tá? Só corrigindo aí para não causar confusão. Então, aí, nesse sentido, a gente vai fazer o que na análise vertical? A gente vai comparar a informação de um período com o outro. Na análise horizontal, desculpa.
A gente vai pegar o período mais recente, que é maio, neste caso aqui, nesse exemplo, e dividir ele pelo período anterior. Então, eu faço do mais recente para o mais antigo. E aí, eu tenho 1,15. Seria dizer, então, se ele passou para cima de 1, ele aumentou, né? Se eu estou analisando dessa forma. E isso eu também posso, se preferir, né, trabalhar com percentuais, 115%. O que eu tenho que entender? Bateu 100% quer dizer que ficou igual, tá? Então, esse é o raciocínio. Quanto que cresceu efetivamente? Né? O 0,15%. Tá? Então, 100% seria se ele tivesse mantido 170 mil, depois 170 mil, na minha conta bancária ou no meu ativo circulante, igual a gente está analisando aqui. Então, nesse raciocínio, eu vou aplicar a divisão aqui para todas as contas, tá? Aqui está zerado, né? Não vou ter como fazer a divisão. E aqui no caso do 24, como eu não tinha nada, tá? Para efeito de análise, caso vocês queiram, é possível, por exemplo, estabelecer um parâmetro, né? Mas também não faria muito sentido aí, caso não se queira essa informação. Se ele está zerado, você não consegue fazer a divisão, né? 24 mil não tem como dividir por zero. Então, eu consigo entender que, na prática, se eu tivesse lá, sei lá, 0,01 centavo, teria um crescimento aí muito grande, né, proporcionalmente. Então, só tome esse cuidado também. Caso não exista informação anterior, não há variação, então fica um pouco mais complicado de analisar. Mas, se vocês acharem interessante, na dúvida, coloca ali 0,01, enfim, entendendo que isso vai influenciar o resultado total do ativo, tá? Mas é apenas para efeito de análise. A gente não vai modificar o balanço, é só para entender. Mas, batendo o olho, também é possível fazer essa leitura. Então, aqui nesse sentido, olha só, a evolução ela está onde? Ela vai estar aqui e aqui. Né? Então, eu consigo justificar esse trabalho, esse resultado, essa evolução que eu tenho. E neste caso, eu consigo perceber que ela cresceu, sem problema algum. Eu consigo fazer essa análise com tranquilidade, tanto pelo valor quanto pelos próprios percentuais. Então, se eu quisesse saber só quanto que cresceu, só quanto que efetivamente houve de variação, eu ia fazer uma diminuição aqui dos 100%. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha só, que dos 195.510, eu tenho 1,15, menos 1, que é o próprio 100%, né? Então, eu tenho aí um crescimento de 15%. Tá? Então, isso seria uma segunda etapa. Caso vocês não queiram fazer essa segunda parte, é só importante entender isso. 100% significa que manteve a mesma coisa, né? Ou 1, se não fizer trabalho percentual e só casa decimal. Então, 170 dividido por 170 daria 1, quer dizer que ficou igual. Acima de 1 cresceu, abaixo de 1 diminuiu. Né? E aí, dependendo da conta, mais uma vez, e olha só, eu estou falando do ativo, né? Bens e direitos, então o crescimento é bom, no caso dos bens e direitos. Agora, se fosse do passivo, o crescimento é ruim, porque eu estou aumentando o meu número de contas, eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? E aí, dependendo do tipo de conta, porque às vezes, se é uma conta, por exemplo, como fornecedores a pagar, o crescimento daquela conta pode ser uma coisa boa, por incrível que pareça. É uma obrigação, é uma conta a pagar? Sim, mas eu estou usando o dinheiro, eu deixei de pagar o fornecedor, então eu peguei a mercadoria, eu fiz dinheiro e ainda não paguei. Né? Eu só não posso me esquecer de pagar, mas eu estou utilizando capital de terceiros, não estou precisando desembolsar nesse momento. Isso dá um fôlego, isso dá giro, isso dá uma liberdade para a empresa poder ter resultados melhores. Então aqui a gente vai seguir e aplicar a mesma fórmula, né, para todos os itens para entender essa evolução item por item, tá bom? Então aqui no caso dos totais, a gente percebe que houve uma variação de 0,08, né, ou 108% se a gente considera a base. Quer dizer o quê? Que aumentou o 0,08, né, neste caso, então, do total aqui embaixo, que é o que eu estou comentando. No meu ativo não circulante, eu tenho 99%. Quer dizer que cresceu 99%? Não, toma esse cuidado. Quer dizer que diminuiu. Teria que ter tido no mínimo 100% para ficar igual. E ele diminuiu. Por que ele teve essa diminuição ao longo de um mês para o outro? Justamente pelo crescimento da minha depreciação, que vai sempre dobrar. Né? Então, percebam que aqui, se eu quisesse uma informação mais clara, eu ia fazer menos 100% para entender. Então, diminuiu 1% desse montante. Então, olha só, 140, 250, que era o que a gente tinha, né, dividido pelo 139 e 500. Menos 100, eu tenho uma variação, uma diminuição de 0,53, tá? Então, o 139 e 500 dividido pelo mais antigo, 250, x100, menos o próprio 100, que é para poder entender a variação.
Aqui ele está dando 1 por causa do arredondamento, né? Então, só para esclarecer, deixa eu aumentar aqui a casa. Diminuiu 0,53% e não 1%. A gente arredondou, mas deu para entender o raciocínio. Então, olha a diferença, tá? Então, neste caso, teria que ter dado 100% para dizer que houve uma evolução, houve um crescimento. Aqui foi o contrário. Ele diminuiu o valor do patrimônio e aí eu vou olhar o que fez, o que causou, qual que é a conta que teve essa variação. Não é pelo valor do bem, né? Ele continua sendo registrado contabilmente pelo seu valor de compra, e sim pelo desgaste. Então, em tese, o meu patrimônio está valendo menos do que o mês anterior. Então, vai depender do raciocínio, da fórmula, daquilo que vocês estão buscando para aplicar aí na prática. No caso do passivo, fazendo análise horizontal, a gente vai dividir o período mais recente pelo período mais antigo e multiplicar isso por 100 para poder ter acesso àquela informação, como eu disse anteriormente, né? Eu quero o percentual para fazer essa leitura. A lógica, em essência, ela é a mesma. Bateu acima de 100%, 188, como a gente está vendo ali no cantinho. Então, esses 188 vão significar o quê? Quer dizer que houve um crescimento. E aí, se eu quero saber só quanto foi o crescimento, eu vou observar aqui, ó, menos 100%, que a gente está trabalhando com percentuais, né? 88%. Tá? Então, vamos entender e observar com calma, com tranquilidade aí essa linha de raciocínio para que vocês possam sempre ir pegando, né? Neste caso aqui, olha só, 100% significa, na verdade, que houve o quê? Uma igualdade. Né? Então, ele manteve-se ainda no mesmo raciocínio. Então, sempre que você quiser ter observação da variação patrimonial, você vai decidir qual dos métodos ou qual fórmula aplicar aqui. No caso da horizontal, eu recomendo do mais recente para o mais antigo por causa disso. Porque daí você tira o 100, entende, ou tira o 1, né, dependendo da forma de trabalho, e entende que aquilo é a diferença. Né? Então, neste caso aqui, a gente compreende o seguinte, olha, o 6.550, ele é, neste caso aqui, 88% maior, né? É um crescimento. E por tratar-se de um passivo, de uma obrigação circulante de curto prazo, a gente vai ter um crescimento no volume de obrigações. Aí eu vou observar cada um dos itens para entender onde é que está essa variação. Né? Neste caso aqui, olha só, quem que subiu? O nosso ICMS a pagar, o que se justifica pela nossa DRE do mês de maio. Né, por aquilo que a gente avaliou. Vendeu mais, vai ter que pagar mais de imposto. É normal este processo, porque é um imposto atrelado à venda de mercadoria, sua circulação e tudo mais. Então, aqui no caso, a gente continua aplicando a fórmula para todos os itens, novamente o zero, né, que a gente não vai conseguir ter uma variação. O capital não se altera, mas o lucro, em consequência, ele apresenta um resultado muito positivo. Né? Eu tive agora um lucro de 28 mil, então ele é 3 vezes maior. Tá? Então, neste caso aqui, toma esse cuidado, observa aí com calma. Deixa eu tirar o 100 para vocês verem. Olha, ele fica 421%. Quer dizer que foi 4 vezes maior? Não. Para eu dizer que ele foi 4 vezes maior, ele teria que ter dado 5 ali, né? 521%. Então, na dúvida, tira o 100% e pega só essa diferença. Então, se, por exemplo, eu considerar aqui, olha só, 6.760 vezes 3,21, ou seja, 3,21 a mais, né, eu vou ter o 21 mil, aqui ele vai ter um arredondamento, né? Deixa eu aumentar aqui. 6.760 vezes 0,592. Vai para 21 mil, né? Ele vai dar um pouquinho menos. Ah, tá certo. Então, há um crescimento de 21 mil. Desculpa, é esse o raciocínio mesmo. 21 mil é o que cresceu, né? E aí, se eu somar com o que eu já tinha, né, 6.760, eu vou chegar aos 28.460 ali, que é o arredondado aqui neste caso. Então, nesse raciocínio, só não bateu exatamente por conta das casas decimais aí. Mas é correto dizer neste raciocínio que ele cresceu 321% ou 3 vezes, né? 3 vezes 100 aí neste caso. Bacana? Então, neste final aqui de raciocínio, aqui vai bater a mesma informação, né? Aqui está multiplicando, aliás, está diminuindo o 100, mas ele é para ficar igual ao total. Tá? Então, cada uma dessas contas, dependendo da análise que você quer fazer, da forma que você quer interpretar, se fizer só esse raciocínio, já está correto. Só lembra de fazer esse pareamento para se localizar. Né? Então, se desse 100%, quer dizer que está igual. Né? Ou se desse 1, quer dizer que está igual. Então, se eu dividir aqui 6.550 por 3.490, eu vou ter 1,87.
Não quero trabalhar com percentual, prefiro casa decimal. Diminui 1 para saber que 0,87 foi o que cresceu. Isso multiplicado por 100 vai dar os 88% ali, arredondados que a gente está vendo. Então, nesse sentido, 87,67, etc. Então, dependendo aí da forma ou da ideia, da informação que você quer, você consegue aplicar. No caso da análise horizontal, da DRE, a gente vai aplicar o mesmo raciocínio. Conta a conta, sempre a mesma conta. Então, receita contra receita. E aí eu faço aquela aplicabilidade dos percentuais da mesma forma, tá? Então, deixa eu só colar aqui para a gente já trabalhar com os resultados direto. Tudo corretamente, beleza. Então, eu quero saber isso aqui em percentuais, 256%. Quero saber só a diferença. Eu vou considerar a divisão menos os 100%, tirando ali a base original. Então, olha só. Se eu pegar o 18 mil, né, multiplicado por 1,6, vou ter 28 mil reais a mais. Então, a diferença foi justamente isso. Então, esses 28 mil foi o que cresceu no período, do mês de abril para o mês de maio. Se eu considerar que aquela base original, né, a gente já tinha. Tá? Então, a diferença é justamente esses 28 mil. Mais o 18, exato, a gente vai chegar aos 46, que é o próprio resultado de maio. Então, eu tinha 18, aumentou 1,56, ou 156%, 100% sendo o dobro, né? E aí aumentou mais do que o dobro, foi 1,5 vezes, um pouquinho mais, a gente chegou aos 46 mil. Enfim, é para que vocês possam perceber, né, e avaliar e tentar trabalhar com esses números a fim de que a interpretação ela fique cada vez mais clara. Né? No caso do ICMS aqui, ele aumentou quanto? Vamos só ver aqui. Menos os 100%. Eu vou chegar a 1,56, né, na minha dedução de vendas aqui, também houve um acréscimo. Então, percebe que esta variação, ela acompanha justamente a minha receita? Ela aumenta conforme a receita aumenta? O CMV, por exemplo, aumentou, mas não aumentou tanto. Né? Ele chegou apenas a 143%. Então, ou 43% a mais do que a própria base, né? Então, nesse sentido, eu percebo e identifico que se o meu CMV não cresceu tanto, quer dizer que eu comprei mais barato. Né? Quer dizer que eu consegui comprar mais barato e vender mais caro, de certa forma, pelo preço comparado, pelo custo da mercadoria vendida. Então, eu tive mais receita gastando menos. E isso fez com que eu tivesse um resultado operacional bruto, ou uma margem de contribuição, né, aquilo que sobra para pagar ali os meus custos e despesas fixas, maior. E aí, se sobrou mais, obviamente, o meu lucro vai crescer também, ainda que eu considere ali as despesas fixas como as mesmas. Né? Se eu observar e adicionar uma outra despesa fixa em cada mês, enfim, tiver alguma variação, isso pode afetar o resultado. E aqui zerado porque não houve variação até que a gente chega a um crescimento de um lucro, né? Enquanto no primeiro mês eu tive 6,760, neste caso eu vou ter 2,21 a mais, né? O que significa 14 mil, que é justamente a diferença, né? Se a gente pegar aqui os 21 mil e tirar o que já tinha, porque esse lucro ele vai sendo apresentado e evoluindo conforme o tempo, eu vou ter os próprios 14 mil de diferença. Aqui vai ter um arredondamento também, mais uma vez, tá? Então, teria que ser com pelo menos as 4 casas decimais ali, 6,760, ao mais próximo possível, 2,21, 0,301. 2.941,64. Aqui ainda não arredondou 100%, né? Aqui vai sobrar uma casinha ali ainda. Mas enfim, né, acho que deu para vocês se localizarem aí, conseguirem entender a lógica da análise vertical, da análise horizontal e tentar extrair alguma informação disso, né, a ponto de que esse tipo de atividade contribua para o conhecimento de vocês, que ela possa agregar o processo de tomada de decisão. Então, faz etapa por etapa, né? O fundamento é ter as demonstrações para poder fazer essa análise, e uma vez que você tem os fundamentos da estrutura das demonstrações, o que significa receita, o que significa resultado, o que significa balanço, o que significa ativo, passivo, patrimônio líquido, etc., os elementos base, você vai construindo esta leitura. E aí, efetivamente, nas aulas futuras, a gente vai continuar com essa composição e os índices, para depois entender um pouquinho melhor o que seriam esses relatórios, que é aquilo que você condensa toda essa informação que eu fui explicando. Então, separa e faz a análise do ativo. Aí você vai fazer uma leitura completa só do conjunto de bens e direitos e destacar as principais informações daquilo.
para que quem for ler aquela informação tenha acesso ao resumo, digamos assim, né? Para que observe e fale, opa, então a decisão que eu estou tomando de contratar mais funcionário está chegando perto do limite que a gente estabeleceu, porque aí está aumentando demais o conjunto de obrigações de curto prazo. Ou o empréstimo que nós queremos tomar vai afetar da forma XYZ o patrimônio da entidade. E aí essas variações, esse processo, ele acontece no dia a dia. Beleza? Então, obrigado pela atenção, agradeço aí a participação de vocês nas aulas anteriores, nas aulas futuras, para que a gente continue construindo esse conhecimento, né, e possa aí aprimorar as nossas técnicas e ter quanto mais utilidade desse conhecimento, melhor. Então, obrigado mais uma vez, tá? Vejo vocês na nossa próxima aula, trazendo aí as atividades. Na próxima, em específico, a gente vai ter análise por índices, usando essa mesma base de dados, que é para facilitar a associação de uma coisa com a outra, tá? Então, quem ainda não terminou aquela atividade avaliativa, conclui e vê lá o resultado obtido, que a gente vai utilizando esse conhecimento aí, tanto do principal imposto, né, o ICMS, entre outros aí, no caso da folha, que são os impostos mais recorrentes, com o INSS e FGTS. Para a gente praticar do débito e crédito até o processo de análise e ter, de fato, essa utilidade, essa tempestividade da informação também para o processo de tomada de decisão, tá? Então, obrigado mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, bom descanso ou bom estudo. Se você vai continuar, vejo vocês na próxima aula.